o mundo está a mudar. Até a última década do século passado, nós tínhamos um mundo com cerca de 6 bilhões de pessoas. Praticamente um sexto, ou seja, cerca de 17%, produzia 80% do PIB mundial. Não é? E os 5 sextos, são cerca de 5 bilhões, produziam cerca de 20% do PIB mundial. Portanto, nós tínhamos uma distribuição completamente desigual. Isto até a última década do século passado. Neste século, nós temos aquilo que chamamos uma distribuição de cerca de 30-70 ou 28-72, ou seja, cerca de 17% da população mundial produz 70% da riqueza, não é? E 83% da população mundial produz cerca de 17% da riqueza. Então, nós temos aqui uma alteração substancial do ponto de vista daquilo que é a produção da riqueza no plano mundial. Qual é a previsão para 2050? Para 2050, a previsão é que venhamos a ter cerca de 9 bilhões de pessoas, mais 3 bilhões, dos quais 100 milhões de pessoas serão afetas aos países desenvolvidos e 2,9 bilhões de pessoas aos países subdesenvolvidos. Ou seja, o crescimento da população vai dar-se sobretudo nos países subdesenvolvidos. E qual é a perspectiva de distribuição da riqueza em 2050? É que 65% da riqueza produzida vai ser feita nos países hoje em desenvolvimento e apenas 35% nos países desenvolvidos. Estamos a falar de uma mudança dramática, com implicações quer ao nível económico, quer ao nível geoestratégico. E essa alteração é dada sobretudo pela população e, mais importante ainda, pela tecnologia. Não é? A tecnologia está a deslocalizar, sobretudo, os serviços para um conjunto de países, nomeadamente os países asiáticos. A China e a Índia vão marcar o futuro do mundo. Não é? Para 2050, a previsão é que a China e a Índia vão produzir cerca de 50% do PIB mundial. Independentemente das estimativas feitas, são essas, portanto, as estimativas para 2050. Então, nós temos um mundo que está a mudar, em que os países subdesenvolvidos estão a contribuir cada vez mais com a riqueza nacional e, sobretudo, através da massificação da tecnologia. E este é um ponto importante para Cabo Verde enquanto pequeno país, ou seja, essa massificação da tecnologia é também uma oportunidade de desenvolvimento para os pequenos países e, sobretudo, para os pequenos países insulares. Então, nós estamos aqui a falar que é preciso libertar o potencial de crescimento da economia e da produção da riqueza nos países em vias de desenvolvimento. E aquilo que é tendência mundial até 2050 mostra que é possível. Os países asiáticos, a China e a Índia, estão a demonstrar que, através da tecnologia, eles podem superar os países ditos desenvolvidos. Ou seja, não é uma questão que seja inalterável, é perfeitamente mutável. Portanto, nós temos que libertar o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana. E então nós temos, em primeiro lugar, que falar a verdade. Falar a verdade no sentido de identificarmos exatamente qual é a dimensão dos nossos déficits. Mais do que o déficit público e orçamental, eu acho que os déficits estruturais são os verdadeiros problemas da economia cabo-verdiana, como todos nós sabemos. A unificação do mercado, a questão da fiscalidade, o código laboral, a competitividade da economia cabo-verdiana. E nós temos, por um lado, que mudar a atitude, como falou o presidente do partido, mas, por outro lado, nós temos que construir a estabilidade financeira em Cabo Verde. E aqui queria avançar com aquilo que eu chamo de um problema, que é o problema essencial da economia cabo-verdiana, mas que muitos, até agora, não reconhecem, pelo menos de forma evidente. A questão que nós temos não é uma questão de endividamento ou do déficit. Déficit e endividamento é uma consequência. Qual é, então, a verdadeira questão que se coloca a economia cabo-verdiana? Primeiro, nós temos um excesso de procura interna. Aquilo que Cabo Verde produz, não é suficiente para compensar ou para equilibrar aquilo que é a despesa nacional. Ou seja, a despesa nacional é superior àquilo que é a riqueza produzida. Então, qualquer economia ou cidadão, para manter
um nível de despesa que é superior ao seu rendimento, ele tem que ter um influxo de fora, a chamada almofada financeira. É essa almofada financeira que tem permitido, não é, essa qualidade de vida que nós temos tido até agora. Só que essa almofada financeira tem estado a comprimir-se, a reduzir-se, e, portanto, torna-se necessário aqui um ajustamento. Portanto, nós temos, por um lado, quer a despesa a crescer acima daquilo que é a riqueza nacional, como também a própria procura interna, o que irá provocar desequilíbrios ao nível da economia cabo-verdiana. Desequilíbrios, ao nível do déficit e desequilíbrio 2, ao nível do endividamento. E esse desfazamento tem a ver com uma questão essencial, que tem a ver com a produtividade e a capacidade de produção e de exportação da economia cabo-verdiana. Esse é um primeiro problema essencial que se coloca à economia cabo-verdiana. A segunda questão, ou o segundo problema, tem a ver com a eficiência económica, com a competitividade da economia cabo-verdiana. Nós não temos tempo para esmiuçarmos um pouco em relação a essa matéria, mas nós temos, na nossa economia, os preços relativos são elevados. Nós temos uma taxa de câmbio real que está relativamente apreciada. Isso significa que a nossa produtividade é baixa, nós temos uma subutilização de recursos, que é traduzida através do desemprego. Ou seja, nós temos, por um lado, um desequilíbrio entre a procura, entre o rendimento e a despesa, por outro lado, nós temos um problema de eficiência e um problema de competitividade. E esses dois problemas retratam os desequilíbrios que se colocam ao nível da economia cabo-verdiana. Déficit público, déficit da conta corrente, ao nível da balança de pagamentos, e endividamento massivo da economia nos últimos tempos. E esse problema de competitividade traduz praticamente naquilo que é o rácio em termos de PIB per capita. Quando nós comparamos Cabo Verde com um conjunto de pequenos países insulares, nós podemos constatar que Cabo Verde está praticamente no fim da fila em termos daquilo que é o rendimento per capita. O nosso rendimento per capita é muito baixo quando comparamos com um conjunto de pequenos países insulares. Isso tem a ver com a baixa produtividade e a baixa eficiência da economia cabo-verdiana. Esses são, na minha perspectiva, os dois problemas essenciais da economia cabo-verdiana. A crise, porque passa o mundo e afeta Cabo Verde, tem a ver apenas com a amplificação desse problema. Portanto, qualquer tentativa de maquilagem do problema da economia cabo-verdiana com a crise, acho que vai nos levar a conclusões erradas. A crise significa, pura e simplesmente, secagem de liquidez, e secagem de liquidez vai amplificar a dimensão do problema que tem a ver com a economia cabo-verdiana, que é anterior à crise e que vai continuar depois da crise, caso não tomarmos as medidas que são necessárias. Então, se a procura interna é superior à riqueza nacional, qual é a variável de ajustamento em relação a essa matéria quando a ajuda pública esteja a diminuir? É o endividamento. É o endividamento. O endividamento externo é a variável que está a compensar a quebra ao nível dessa almofada financeira. Portanto, é uma consequência do desequilíbrio essencial da economia cabo-verdiana. Portanto, se nós não resolvemos esse problema primário, seguramente que não conseguiremos conter o crescimento do endividamento, sob pena de uma grande austeridade ao nível da economia cabo-verdiana. E, portanto, esse problema essencial tem uma implicação ao nível do endividamento, que nós podemos discutir se é 110 ou 120. O que é certo é que nós temos uma dívida pública hoje que é superior àquilo que é a riqueza nacional. Nós temos apenas os dados definitivos de 2011. Nós não temos dados do PIB de 2012, nós não temos ainda dados, estimativas rápidas de 2013. Portanto, nós estamos a falar de estimativas. E, de acordo com os dados, nós temos um nível de endividamento que é, hoje, preocupante do ponto de vista do funcionamento da economia no seu todo. E todos nós sabemos que nenhuma economia consegue, ad eterno, viver com déficits orçamentais e da balança de pagamentos. Nós temos que, de algum modo, produzir excedentes para compensarmos, digamos assim, o déficit de ontem, não é? E se isso não acontecer, nós podemos chegar a uma situação de default ou de incumprimento por parte
do país. Então, qual é a solução que nós temos para o problema essencial da economia cabo-verdiana, em relação ao qual o orçamento deve debruçar? Primeiro, nós estamos num regime de PEG fixo. A primeira solução, do ponto de vista teórico, para resolvermos um problema entre a despesa e o rendimento, tem a ver com a depreciação da moeda, aquilo que chamamos de depreciação da taxa de câmbio real de equilíbrio, que eu disse anteriormente que estava apreciada. Mas num regime de taxa de câmbio fixo, não é? Nós não podemos, claro que podemos juridicamente, mas neste caso teríamos a avaliar o regime, não podemos alterar o PEG. O PEG é fixo. Então, nós temos que fazer aquilo que nós chamamos do sucedâneo da desvalorização em termos de taxa de câmbio real. Tem a ver com as reformas estruturais, por um lado, e isso, em segundo lugar, com aquilo que chamamos de desvalorização nominal. Então, nós temos aqui um conjunto de questões que são relevantes no quadro deste orçamento. Portanto, o orçamento tem que focar em relação àquilo que nós chamamos de problema, os dois problemas essenciais da economia cabo-verdiana. E esses problemas essenciais colocam, em primeiro lugar, em evidência a falta de crescimento estrutural, ou reduzir o nível de crescimento potencial. Portanto, é preciso reformas estruturais para que possamos aumentar o nível de crescimento potencial. Nós temos um déficit externo, que é elevado, justificado pelo problema essencial, que só pode ser resolvido com, digamos, uma desvalorização sucedânea, como eu disse, quer a redução de salários e preços ou através de reformas estruturais. Nós temos um excesso de despesa que só pode ser resolvida com austeridade ou com uma redução da despesa. O que é que isso implica do ponto de vista do endividamento? Isto era importante nós referirmos. Se o Orçamento do Estado para 2014 mantém uma lógica de aumento de receitas públicas e uma lógica de aumento de despesa, num cenário de fraco crescimento económico ou de recessão económica, isso é possível à custa de uma austeridade no plano familiar e no plano das empresas. Teoricamente, não é possível de outra forma. Portanto, as receitas só podem crescer em função do crescimento da riqueza nacional, sob pena de estarmos, por essa via, a reduzir o rendimento disponível de particulares e empresas a favor do Estado. Ou seja, o Estado está a comprimir o rendimento disponível das empresas e particulares para satisfazer as suas necessidades em termos de funcionamento e em termos de investimento. E, portanto, a dívida pública vai colocar um problema essencial para a economia cabo-verdiana que muitos não estão a olhar, pelo menos, com a clarividência necessária. O problema é que, independentemente de nós analisarmos a dimensão, apenas a percepção de que Cabo Verde está sobreendividado representa um risco adicional para o setor privado. O setor privado vai ter dificuldades não só do ponto de vista do acesso, mas do pricing para o acesso em função do endividamento do Estado. Então, o Estado endivida, cria oportunidades para o setor privado e depois diz, aproveita as oportunidades, mas esse nível de endividamento não vai permitir que o setor privado possa financiar no mercado externo para viabilizar os investimentos que o Estado está a fazer e que está a obrigar a um aumento do endividamento. Este é um problema essencial em relação que se coloca ao futuro da economia cabo-verdiana. E se nós não conseguirmos resolver isso, vamos continuar com esse problema estrutural. Portanto, sobretudo, no momento em que a economia cabo-verdiana ou está em recessão ou tem um crescimento muito baixo. De acordo com os dados disponíveis, nós podemos concluir que a economia cabo-verdiana está numa fase recessiva. Todos os indicadores avançados apontam nesse sentido. E, portanto, o aumento do endividamento num cenário de arrefecimento do crescimento económico, num cenário de recessão, torna-se num problema explosivo para o funcionamento normal e equilibrado da economia cabo-verdiana e, sobretudo, representa um custo excessivo para o setor privado, para as empresas e para as famílias. Portanto, nós temos que, na nossa perspectiva, criar um quadro em que o endividamento do Estado tem que permitir o normal funcionamento do setor privado e tem que permitir o aumento do rendimento das famílias e das empresas. Isto é possível com um novo enquadramento. O equilíbrio geracional só pode ser mantido e garantido através do novo enquadramento. E o que é que nós estamos a propor como um novo enquadramento para o Orçamento do Estado? Porquê? Porque o Estado continua a endividar-se
a economia não cresce ou está em recessão. O problema de Portugal é exatamente esse, é ter endividado. Na perspectiva da economia portuguesa, teria um nível de crescimento de 3% em média. Com o cenário de decréscimo de crescimento da economia portuguesa, Portugal entrou em colapso. Isso é a lógica normal do funcionamento de uma economia. Portanto, nós estamos a endividar, a dívida pública está a aumentar, mas a economia não está a crescer. Temos um problema essencial para o futuro que temos que resolver. O Estado não contrai as despesas continuam a aumentar, a previsão é de aumento das receitas, mesmo em 2013 como em 2014, num cenário de fraco crescimento, isso significa isso obriga a uma redução do rendimento disponível das famílias e particulares. E isso tem efeito e impacto ao nível do crescimento da economia. Como é que nós podemos bloquear isto? É esta proposta que eu trago para a nossa discussão. Então, nós temos aqui um perigo para a estabilidade macroeconómica. Porque esse problema que eu falei, essencial da economia cabo-verdiana, não é um problema de partido ou de partidos. Atenção, é um problema da sociedade cabo-verdiana e é um problema geracional. Enquanto nós não entendermos isto ficar num jogo entre partido A e partido B, também não conseguiremos encontrar a solução adequada. Temos um problema aqui que temos que olhar de frente. Então, nós propomos, e a proposta que eu trago, é uma reforma institucional. Para quê? Para limitar os déficits, o endividamento e a política fiscal. Porque é evidente que os governos funcionam numa lógica de um mandato de 5 anos. Tem lógica de funcionamento normal, não é? Que temos que respeitar. Então, o quadro institucional é que tem que ser feito de forma a evitar que haja escolhas perigosas em função da gestão de ciclos políticos ou de ciclos partidários. Então, nós propomos que seja adotado, sobretudo tendo em conta a importância da estabilidade para uma pequena economia como a cabo-verdiana, os limites ao déficit, ao endividamento e à política fiscal. Limites constitucionais ou através de uma lei reforçada. Ponto número 1. Ponto número 2, é preciso um reforço institucional, quer ao nível do Banco de Cabo Verde, em que as nomeações deviam ser partilhadas entre o Governo e o Presidente da República, mas o Conselho Fiscal devia ser nomeado pelo Parlamento. Ou seja, quem fiscaliza a atividade de uma instituição tão importante como o Banco de Cabo Verde deve ser uma entidade nomeada pelo Parlamento, que não depende nem do Governo, nem do Conselho de Administração do Banco Central. E, por último, temos o Tribunal de Contas, que tem que fazer um papel fundamental na fiscalização, para além do funcionamento do Conselho Económico, Social e Ambiental. E, por último, é preciso uma melhor e maior interação e concertação entre o Governo e o Parlamento, quer na feitura do orçamento, quando digo Parlamento, um Parlamento democrático, portanto, inclui a oposição, quer na feitura do orçamento, como na sua execução e no seu controlo e fiscalização. Portanto, o orçamento não pode ser um jogo de cartas previamente conhecidas, em que o Governo propõe, vai ao Parlamento, é aprovado, e depois temos uma deficiência ao nível da fiscalização desse mesmo orçamento. Portanto, estamos aqui perante um quadro institucional fraco e que tem custos para o funcionamento da economia e, sobretudo, para as futuras gerações. Portanto, nós propomos aqui que o papel do Governo e do Parlamento, que haja uma maior interação e concertação e que haja mesmo um maior respeito pelo cumprimento da lei do cumprimento orçamental, com penalizações mais acrescidas, não é? Em caso de incumprimento, por forma a evitar que esses incumprimentos possam contribuir para o reforço da instabilidade macroeconómica. Portanto, era essa a proposta de valor que eu trago para a nossa discussão. Sei que não é consensual, mas estamos precisamente num fórum universitário para debatermos questões que têm a ver com mudanças de atitude e com rupturas no funcionamento da economia, para evitarmos escolhas perigosas e garantirmos um crescimento perene, não é, geracional da economia cabo-verdiana. Muito obrigado pela atenção.